Bem-vindo, homens e mulheres. Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma transformação, para mais um aprendizado, ok? Relativamente à violência. Para quem não me conhece, eu sou a Cristina Paulina, sou licenciada em Psicologia Clínica, sou coaching de empoderamento de homens e mulheres vítimas de violência de gênero. E sou terapeuta de crianças, adolescentes, homens e mulheres vítimas de violência de gênero. Ok? É assim, o objetivo deste canal, denominado Cristina Paulina, transformando mentalidades, porque tudo quanto acontece ao nosso redor é uma questão de mentalidade. Não é questão de sorte ou azar, é uma questão de mentalidade. O objetivo deste canal é ajudar homens e mulheres a desenvolver uma profunda reflexão relativamente a muitos fatores que eu tenho debatido e que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, alguns de forma mais grave, outros leve, outros de forma moderada. Ok? O nosso tema de hoje é relativamente às características das mulheres vítimas de violência de gênero. Por que temos que falar sobre as características das mulheres? Porque a maior parte das mulheres que sofrem violência, elas já têm essa predisposição de sofrer violência. Ou seja, não sofrem violência por acaso. Há alguns fatores que fazem ou que interferem na sua vida e que faz com que eles chegam a sofrer violência. E vamos falar de outra característica das mulheres que já sofrem violência, que já não estão na fase da predisposição de sofrer, mas sim já sofrem violência. Nós sabemos que a violência, quando estamos a falar da violência em si, estamos a falar do uso intencional de força ou de poder de uma forma de ameaça ou efetivamente contra si mesma ou contra outra pessoa. Isso quer dizer o quê? Porque nós também podemos nos autoviolentar. Ou a mulher também pode autoviolentar-se. A outra questão que nós precisamos saber, segundo a estatística da OMS, em cada 3 mulheres, tem uma mulher que vai sofrer ou já sofreu violência. Tá bom? Isso quer dizer que a violência está no nosso entorno. Para falar das características da violência contra a mulher, estão subdivididas em 2 partes, conforme eu já disse. Primeira parte é aquela mulher predisposta a sofrer violência. Ou seja, eu, Cristina, nunca sofri violência, né? Suponhamos, nunca sofri nenhuma violência, mas por causa de alguns fatores desenvolvidos por mim ou pela sociedade em que vivo, tendo a sofrer violência. E tem outras mulheres que já sofrem violência. Também tem uma característica, ok? Vamos começar nas características daquelas mulheres que são predispostas a sofrer violência. Supomos que ainda não sofrem violência. Primeiro vamos começar com a predisposição genética. Quer dizer o quê? Também há uma percentagem maior de filhos ou filhas de mães que sofreram violência tendem a sofrer violência. Ou seja, uma filha, uma mulher que nasceu de uma outra mulher que foi vítima de violência de gênero, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, esta mulher também tende a repetir a mesma história. Isto é segundo as estatísticas de alguns estudos
realizados, ok? Isso quer dizer que muitas mulheres já nascem com essa epigenética predispostas a sofrerem abuso. Se esta mulher, não necessariamente por eu ter nascido de uma mãe que sofreu violência na infância ou na sua vida, eu também venho a sofrer violência. Não, mas sou predisposta. Tá bom? Sou predisposta a sofrer violência. O que vai fazer com que eu sofra essa violência ou não? Vai depender das habilidades de afrontamento da vida em que eu vou aprender desde criança ou ao longo do meu desenvolvimento. De como eu desenvolvo a minha inteligência emocional, de como eu desenvolvi as minhas habilidades de afrontamento à violência. O outro grupo, outra característica das mulheres predispostas a sofrer violência são aquelas mulheres que na infância sofreram algum tipo de violência. Qualquer tipo de violência. Nós sabemos que estamos a falar de violência de gênero, dentro dela existem variedades de tipos, em outros vídeos já realcei acerca disso, tá bom? Isso por quê? Por que uma mulher que na infância sofreu violência, na vida adulta tende a sofrer violência também? Porque ela tende a ser revitimizada. Esse é o termo certo. Revitimizada. Revitimizada significa voltar a ser vítima. Bom, tá bom? Isso porque as sequelas que esta mulher leva, o que ela sofreu, essas sequelas, tornam-lhe vulnerável a sofrer a violência. Porque ele vai desenvolver uma instabilidade emocional, insegurança, carência afetiva. Esta carência afetiva que ela vai levar o resto da sua vida, por ter sofrido essa violência, se ela não trabalhar esse problema, vai fazer com que ela seja, como se diz na gíria, uma presa fácil. Ou então, é uma pessoa que pode desenvolver dois tipos de comportamento relativamente à confiança. Ou, por ter essa instabilidade afetiva, qualquer pessoa que aparecer e dar-lhe um pouquinho de afeto, ela acaba confiando demasiado nesta pessoa, sem nem sequer dar-se o tempo de poder analisar e estudar esta pessoa que está ao seu lado, se é uma pessoa violenta ou não. Ou seja, confia às cegas. Mas também pode ter um outro comportamento, segundo os estudos, que ela pode desenvolver um transtorno de personalidade paranoico, ou então ser desconfiada de todos os homens, ou desconfiar de todas as pessoas por causa do maus trato que ela sofreu. Temos que saber, quando estamos a falar de violência de gênero, muitas pessoas pensam que violência só aquela em que a pessoa sofre no relacionamento conjugal, no namorado, no marido, no noivo. Não. Quando estás a falar de violência de gênero, você pode sofrer violência de gênero em qualquer lugar. Você pode sofrer violência de gênero no contexto familiar, na comunidade, na vizinhança, no trabalho, na igreja, tá bom? Então, você pode sofrer violência em qualquer lugar. Quando você é predisposta a sofrer violência, não necessariamente você sofre essa violência no relacionamento conjugal. Você pode sofrer essa violência fora do relacionamento conjugal, por causa da instabilidade e, digamos, de muitos aspectos inconscientes, muitos aprendizados inconscientes. A outra característica, outro fator que pode levar você a ser vulnerável a isso, é a questão de você, como você sempre viveu num ambiente de violência na infância, você não teve outro aprendizado. Você desconhece outra forma de viver. A única forma que você conhece de viver é a forma violenta. É por baixo de ofensa, de humilhação, de violência física, de violência sexual, de violência patrimonial, de violência por falta de identidade. Estás a perceber? Então,
quando você estiver num ambiente ou num relacionamento onde você sofre violência, há maior probabilidade de você normalizar aquilo que você está a passar, porque é a única experiência de vida que você tem, de convivência. A única experiência de convivência que você tem é a base da violência. Então, tudo isso que esteja a acontecer ao teu redor na sua vida, você acaba normalizando. Não é anormal. Eu sempre vivi assim. Se vir alguém dizer, mas você não vê que você está sendo violentado? Fala, não, isso não é violência, isso é normal, porque eu aprendi assim, eu sempre vivi nesse contexto de ambiente, ok? Então, mulheres que sofreram violência na infância tendem a ser revitimizada. Ou seja, quando nós maltratamos uma criança, quando nós violentamos essa criança, temos que ter noção que a maior probabilidade desta criança, que quando for uma mulher adulta, venha a sofrer novamente violência. Por isso, quando nós estamos a violentar os nossos filhos, maltratar os nossos filhos, temos que assumir que estamos a colocar este filho numa posição, ou esta filha numa posição de amanhã, se calhar encontrar um marido maltratador. A outra característica, a segunda característica da mulher predisposta à violação, são as mulheres dependentes financeiramente. A autonomia financeira torna a mulher, digamos, independente de poder autoassumir-se, autossustentar-se. Quando você desenvolve essa incapacidade de autossustentar-se, para você comer, para você, digamos, para você ter alguma coisa de valor ou não, para você sobreviver, depende dos outros. Esse outro pode ser marido, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser família em si, pode ser comunidade. Mas você não tem autonomia. Você não tem essa independência econômica. Essas pessoas que sustentam-te podem achar que estão no direito de fazer de ti o que lhes der vontade. Hoje te dá, amanhã te dá, com sorriso, depois da manhã te dá com cara trancada, depois do outro dia já te dá com palavrões na boca. Você é uma inútil, você não vale para nada, eu também estou cansada de te sustentar, você é isso, você é aquilo. E ainda correndo o risco de você sofrer violência física, porque a pessoa sente-se no direito de, porque ela é que te sustenta. E como se não bastasse também, naquele intuito, às vezes, porque hoje nós estamos em sociedades que muitas mulheres são dependentes economicamente, algumas até trabalham, têm um salário, mas como este salário não cobre as suas altas expectativas de gasto, porque quero ter cabelo não sei da onde, porque quero ter roupa de marca, porque quero ter os últimos telefones de marca. Então vai sujeitar-se aos abusos, vai sujeitar-se a pessoas que podem sustentar estes seus vícios, ou então, digamos, essas suas necessidades fora do contexto normal, porque até às vezes trabalha, não é toda mulher que sofre, que sofre abuso por questões econômicas, realmente não tem dinheiro. Tem mulheres que trabalham, têm um salário, mas como almeja ter mais e cria expectativas de gastos muito elevadas, e ela não consegue sustentar esses gastos, então vai submeter-se a quem paga. E essa pessoa que paga sente-se no direito de desvalorizar-te, ofender-te, bater-te, gritar contigo, chamar-te nome, tá bom? Não dar-te o direito de escolha na intimidade. Não podes dizer não, você tem que ser sempre o osso e obedeço. Porque ela interpreta isso que paga, ele paga
para você, para te ter ao seu lado, tá bom? E muitas mulheres às vezes não dão conta desse pormenor. Você está a receber realmente, sim, algumas recebem, mas em contrapartida você perde a sua dignidade, você perde o amor próprio, você perde o direito de ir e vir, você perde o direito de falar como deves falar, você perde o direito de relacionar-se com outras pessoas mais, porque aquela pessoa que te sustenta financeiramente acredita que você é propriedade dele, tá bom? Que ele manda em ti e determina. Que você não pode fazer mais nada. Isso é violência. Quando você perde o direito de ir e vir, o direito de comunicar-se, o direito de relacionar-se com os demais, quando você perde o direito de falar até com esta pessoa, você está a ser violentada. Porque às vezes muitas mulheres não identificam os sinais de violência. Normalizam isso, por questões socioculturais também, às vezes, acabam normalizando isso, porque é ele que me sustenta. Então, estas mulheres que não têm esta independência econômica, não só no ponto de vista de não ter mesmo dinheiro, mas também no ponto de vista de criar expectativas altas de gastos e não poder pagar, e achar que alguém tem que pagar. Quando você já acha que alguém tem que pagar as minhas contas, automaticamente tens que aceitar também que as probabilidades de você ser abusado, de você ser violentado, sofrer violência de gênero é maior. Tá bom? Então não é só uma questão de você querer, mas também tens que assumir com as consequências. A outra característica desse tipo de mulheres são as mulheres dependentes emocionalmente. Porque tem outras mulheres que ela até tem independência econômica, vai pagar suas contas, não é? Vai pagar suas contas. Uma vez, uma aluna perguntou, doutora Cristina, qual é o melhor lado, ou qual é a vantagem de ser uma mulher independente economicamente? E eu disse a ela, a melhor parte disso é quando eu quero comprar algo para mim, não preciso pedir que alguém compre. Eu verifico quanto é que eu tenho na conta, gostei dessa pasta, gostei desse vestido, está a custar X, e eu na minha conta bancária tenho dinheiro suficiente, que eu sei que posso gastar e ainda vai sobrar alguma coisa, vou e pago. Então, essa é a vantagem de ser independente. Não ter que depender de outras pessoas para satisfazer os meus caprichos. Ok? Então, a independência econômica é essencial e imprescindível na vida de uma mulher. A outra característica, conforme eu estava a dizer, é a dependência emocional. Algumas mulheres têm essa independência econômica. Compra quando lhe dá vontade, gasta quando lhe dá vontade, paga as melhores massagistas, as melhores roupas, mas em contrapartida tem uma dependência emocional. Uma pior que a outra. Uma pior que a outra. Quando é que você tem essa dependência emocional? Quando uma pessoa desenvolve essa dependência emocional, é uma pessoa que depende de outras pessoas para ser e sentir-se feliz. É assim, ser e sentir-se são duas coisas diferentes. Há quem é feliz, mas não sente essa felicidade. E há quem sente tanta felicidade, mas não é feliz. Não é? Então, é uma questão de ser e sentir-se feliz. Quando você não tem essa independência emocional, você automaticamente não tem habilidades de decisão por ti. Você, para ter alguma coisa, alguém tem que decidir por ti. Para fazer algo, alguém tem que decidir por ti. Você torna-se vulnerável ao abandono. Essas pessoas que decidem por ti, em algum momento se apercebem dessa debilidade emocional que você tem. Hoje decide e amanhã decide por ti. E depois da manhã vai decidindo já com violência.
Desde o momento que outra pessoa é que decide a vida por ti, automaticamente você está a perder a autonomia de ti mesmo. A sua felicidade, a sua alegria depende da outra pessoa. Se as pessoas que estão ao teu entorno estarem infelizes, sentirem-se infelizes, estarem tristes, você também está. Se eles estão alegres, você também está. Quer dizer, você fica naquele balanço de onde a vida me levar. Você não pode permitir que a vida te leve. Você é que tem que levar a vida. Mas quando você é dependente emocionalmente, a vida é que te leva, não é você que leva a vida. Você será incapaz de tomar rumo da sua própria vida. Incapaz de tomar rumo da sua própria vida. Porque as suas emoções não dependem de ti, dependem dos outros. Então, a independência emocional é quando você decide pelas próprias alegrias, pela sua própria vida, pelo seu caminho. Quando você está triste, sabe que estás triste e o porquê que você está triste, procura gerir essa tristeza. Quando você está alegre, sabe por que você está alegre e procura gerir essa alegria, porque até a alegria também tem que ser gerida. Quando você está insatisfeito, sabe o porquê que você está insatisfeito e procura resolver a sua insatisfação. Mas a dependência, quando você está insatisfeita, você depende de outra pessoa para essa insatisfação ser resolvida. Então, cada mulher deve ser autônoma emocionalmente. Porque quando você depende emocionalmente de outras pessoas, você está a ser predisposta a sofrer abusos, maltratos, violências, etc. Por quê? Porque as pessoas vão aproveitar-se dessa tua debilidade, dessa tua falta de autonomia, para abusar, para ofender, para chamar nome, até para agressões sexuais, agressões físicas. Então você deve ser a dona da sua própria história. O quarto ponto é a falta de autoconhecimento. A falta de autoconhecimento, falta de autoestima, falta de automotivação. O autoconhecimento é o quê? Autoconhecimento consiste em conhecer-se a ti mesmo. Conhecer as suas capacidades, as suas habilidades, as suas debilidades, as suas fraquezas, as suas virtudes. Saber aonde você vai, aonde você quer ir, até aonde você quer chegar. Quando você não se conhece, não conheces o seu interior, você pode estar a passar em situações vulneráveis de violência e você não saber, porque você não sabe o que realmente te faz bem e o que realmente te faz mal. Você não tem um autoconhecimento. O autoconhecimento não é só como muita gente pensa, olhar-se no espelho e dizer, eu sou a fulana. Não sou por ali. O autoconhecimento é conhecer a sua essência. Quem é você? Eu já falei isso no outro vídeo, quando eu falei do autoconhecimento emocional feminino. Quem é você? Como você está por dentro? Quais são as suas habilidades? Quais são as capacidades que você tem? Tá bom? O outro fator é o autoestima, o amor próprio. O amor próprio, o autoconhecer vai de acordo com a autoestima. Quando você se autoconhece, você conhece até onde você vale. Qual é a sua autovalorização? A automotivação. O que te motiva na vida? Quando você quer fazer alguma coisa, você depende de quem? Da motivação externa, é normal que eu tenha a motivação da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da minha família, do meu marido. Mas a motivação principal é interna, é aquela que você diz, eu acordei hoje, vou fazer isso. Quando você está automotivado, você parte à ação. Quando você não está automotivado, mesmo até quando outras pessoas vêm e procuram, olha, faz isso, ela faz aquilo, o chefe vem. Às vezes, muitas mulheres, para conseguirem
desenvolver profissionalmente, tem que ter um chefe que está sempre aí ou uma chefe que está sempre aí a empurrar. Não pode. Não é? Uma família que está sempre a empurrar, o marido que está dizendo, faz essa formação, faz esse curso, faz aquilo, porque ela não está motivada para nada. A falta de automotivação faz com que você torne-se dependente dos outros. Porque essas pessoas que estão a motivar-te para você estudar, para você trabalhar, para você ter isso e aquilo, são eles que ditam as regras da tua vida, porque são eles que decidem por ti, porque você só faz as coisas porque eles te motivam. E você não tem essa motivação. O que é que vai acontecer? Chega um momento que essas pessoas se cansam. Ou então, eles até motivam, mas atrás dessa motivação, eles te humilham, te ofendem, te chamam um nome, que você não vale para nada, que você é uma mulher desmotivada, que você é isso, que você é aquilo, que você é assada. Então, essas características faz com que a mulher seja vítima de violência de gênero. O outro aspecto são as mulheres que não se valorizam. Nós estamos numa sociedade em que a mulher perdeu o valor. Quando você posta nas redes sociais fotografias seminua, você não está à espera que as pessoas que estão a ver essas tuas fotos nas redes sociais te valorizem. Se você está a postar fotos seminua, estás à espera com que estas pessoas façam, cada um tenha o seu juízo, faça o seu comentário como lhe dá vontade. Só que muitos comentários que você vai receber serão violentas. Serão violentas. Vão te chamar nome, vão te caracterizar a forma que você, se calhar, não é na verdade. Mas só o facto de você publicar esse tipo de foto, tipo de cenários negativos, de ofensa, de humilhação, quando você não sabe o que você quer na sua própria vida, quando você não olha para ti e desenvolves um amor próprio, quando você permite que qualquer pessoa venha e fala de ti, ou fala-te o que lhe dá vontade e como lhe dá vontade, você não se autovaloriza. E quando você você mesma, logo de princípio, não se autovaloriza, as probabilidades de você ser vítima de violência de gênero é maior. Seja no contexto familiar, no contexto de trabalho, no contexto de relacionamentos conjugais, é maior porque você mesma não se valoriza. Antes que as outras pessoas te valorizarem, você tem que se valorizar primeiro. E valorizar-se o quê? É ter o comportamento ajustado às normas sociais que nós vivemos. Se você sai por ali, bebes, consome álcool e começas a gritar e a beijar todo mundo que está na rua, a tirar roupas, você não está se autovalorizando. Então não vai esperar que outras pessoas venham e te valorizem. As probabilidades de você sofrer violência é maior. Então você que, muitas das vezes, para não sofrermos violência, tem que começar de nós mesmos. Nós é que temos que aprender a colocar limites com as pessoas. Aquela pessoa que, quando eu percebo que essa pessoa está a passar-se, né, como se diz aqui, a passar da intimidade ou se calhar da confiança que eu dou, eu tenho que colocar limite. Porque aquelas pequenas brincadeirinhas sutis, aqueles pequenos comentários, que hoje estás feia, que hoje você é isso. Então, você está a deixar estar a rir, está a aceitar os comentários úteis. Amanhã chega um comentário grave e até chega uma violência mais grave ainda. Então, você que deve autovalorizar-se para você não ser vítima de violência de gênero. Outras mulheres são as mulheres que sofrem transtornos psicológicos. Por exemplo, mulheres que sofrem de depressão tendem a ser muito dependentes dos outros, principalmente na tomada de decisão. Descuidam-se, têm pensamentos negativos, aquelas características todas que já falamos sobre a depressão. Mulheres que sofrem de ansiedade
tornam-se mulheres angustiadas, tornam-se mulheres com nível de estresse muito elevado, não é? Tornam-se, às vezes, mulheres com medo de tomar alguma decisão. Então, essas mulheres que sofrem de estresse pós-traumático, mulheres que sofrem de alguns transtornos de personalidade, principalmente transtorno de personalidade dependente, há maior probabilidade de ser vítima de violência, porque você vai depender de outras pessoas para você realizar várias atividades da sua vida, para você poder viver, para você poder sentir-se bem. Quer dizer, o teu sentir-se bem depende do sentir-se bem dos demais. Se os outros não sentirem-se bem, você também não tem como sentir-se bem. Então, é você que tem que criar aquela fortaleza emocional, aquelas capacidades emocionais, habilidades emocionais, para você poder afrontar e confrontar os problemas sociais que você vive. A outra característica de mulheres vítimas de violência são as mulheres que consomem psicoativos, ou seja, mulheres que consomem álcool por excesso, mulheres que consomem drogas, mulheres que vivem em situações de pobreza extrema, em situações ambientais desfavoráveis, ou seja, pessoas que vivem em áreas de violência. Então, essas pessoas têm maior probabilidade de sofrer a violência, porque essas mulheres, porque eles já vivem naquele ambiente. Então, nesses ambientes onde as mulheres são desvalorizadas já pelas próprias regras de convivência daquela comunidade, como que a mulher não tem valor, que a mulher não tem opinião, que a mulher não tem direito, que a mulher, há maior probabilidade dessas mulheres sofrerem violência porque elas não são valorizadas. As mulheres que consomem droga e álcool por excesso, o problema não está em consumir o álcool. Consumir o álcool socialmente é uma coisa, consumir o álcool de forma exagerada é outra. Primeiro que nós sabemos que o álcool é um psicoativo, é um estimulante, tá bom? E quando você consome de forma exagerada, perde-se o controle. E para além de você perder o controle, perde a habilidade e capacidade de autodefender-se de qualquer tipo de abuso. Quando você consome álcool, você está predisposta a qualquer tipo de violência. Outros virão usar a violência verbal, porque és uma bêbada, te chamam de bêbada, te chamam qualquer nome que lhes dá vontade, porque você não tens capacidade de autodefender. E às vezes, para você poder sustentar este vício também, não é? Vai depender de outras pessoas. E essas pessoas aproveitam-se de ti para poder sustentar o teu vício. Aí onde parte a violência sexual. E às vezes nós sabemos que quando a pessoa consome o álcool, perde muitas das vezes o controle do seu comportamento, pode desenvolver um comportamento agressivo. E nesse comportamento agressivo, também pode voltar contra ela mesma, naquilo de tentar agredir a outra pessoa e acaba sendo ela agredida. Por quê? Porque ela está descontrolada. O outro grupo é o grupo, digamos, as prostitutas. Nós sabemos que as mulheres prostitutas são muito vulneráveis a todo tipo de violência. Primeiro porque algumas delas também, para conseguir ter aquela vida, eles são obrigadas ao consumo de psicoativos. E elas são muito dependentes das pessoas que lhes sustentam. Seja aquelas que estão na rua, ou seja aquelas que estão em casas controladas. Primeiro porque são mulheres desvalorizadas. A própria situação, o próprio cenário em si, leva-lhes à desvalorização. Não é que eles não tenham valor, não é? Mas é assim que a sociedade interpreta.
que uma mulher prostituta é uma mulher desvalorizada, é uma mulher que não tem índole, é uma mulher, pronto, tens todas as nomenclaturas suficientes para você ser considerada. A maior parte deles sofrem violência física, violência psicológica, violência sexual, todo tipo de violência. Tá bom? Então, temos o outro grupo de mulheres que já são aquelas mulheres que já sofrem, já não são vulneráveis, elas já estão mesmo nesse contexto de abuso. A maior parte delas são aquelas mulheres, uma das características que elas apresentam é a negação. Mesmo com todos os indícios, fraturas, vermelhões, de inchaços, inflamações, elas negam o facto de estarem a sofrer uma violência. Isso por quê? Primeiro, para algumas negam por medo. É uma negação por medo do seu agressor. Porque se calhar o agressor já ameaçou que caso você denunciar ou dizer isso a alguém, eu tomarei esta atitude pior ainda. Outras, conforme já disse no princípio, é mesmo por questão de normalizar a própria situação. Já viveu nesse ambiente, já está acostumado com este ambiente, é o único ambiente que ele conhece, o único aprendizado de contexto familiar que ela conhece, então esta é o que está acontecendo comigo, é normal. São mulheres insatisfeitas, não, okay? Que reclamam de tudo. São mulheres que se consideram as mais infelizes do mundo. São mulheres que estão sempre a queixar-se. Desenvolvem transtornos psíquicos e transtornos médicos também, orgânicos, não é? São mulheres que estão sempre no hospital. São mulheres que têm problemas de interação social. Por causa do medo, por causa da violência, por causa da falta de confiança. Vários fatores que podem levar com que estas mulheres tenham dificuldade de interação social ou de relacionar-se com outras pessoas. Seja com homens, seja com mulheres, seja com pessoas conhecidas ou desconhecidas. Por isso que muitas das mulheres são mulheres que estão mais fechadas, é mesmo casa, se trabalha, é casa, trabalho, tá bom? São mulheres emocionalmente negativas. Ou seja, eles não conseguem identificar nenhuma emoção positiva na vida deles. Todas as emoções que eles conseguem demonstrar, identificar, são emoções completamente negativas. Agora, o que é que nós podemos fazer para podermos prevenir esse mal? Primeiro é o autodiagnóstico. É como se diz, um transtorno, uma doença, o primeiro passo para o tratamento de uma doença é o diagnóstico. Quando não se diagnostica uma doença, não tem como tratar. Isso quer dizer que o primeiro passo para não cair nesses problemas é identificar quando é que você está a ser vítima de qualquer tipo de violência. Porque se você não identificar, você não vai conseguir eliminar. Aqueles comentários sutis, aqueles comportamentos sutis de outras pessoas, aquelas insinuações no trabalho, com os chefes, o chefe que vem e toca no teu bumbum, o chefe que vem e toca no teu corpo, e você acha isso normal, porque você vestiu isso, estou vestido é lindo, elogiar o vestido não é a mesma coisa que tocar no corpo, mas você vai normalizando isso. Quando você menos assustar, você já sofreu uma violência sexual, um abuso sexual, um assédio dentro do próprio escritório do chefe, porque você foi ignorando os pequenos sinais que vinham surgindo. No relacionamento é a mesma coisa. Você tem que ter a capacidade de começar a identificar aquelas palavras sutis. Quando ela te dizer que você não vale nada, você tem que saber por que você realmente não vale nada.
Quando estão te dizer que você até era bonita, agora já não és mais, tens que saber o porquê que essa pessoa está a dizer. Porque esses pequenos comentários é que vão tornando-se grandes comentários e graves comentários. Quando você menos assustar, você já perdeu o autoestima, você já perdeu o amor próprio por causa das palavras, você já nutriu uma culpa consciente ou inconsciente, um medo consciente ou inconsciente. Então, a primeira fase é identificar aquelas palavras sutis que vão surgindo, aqueles pequenos comentários que vão surgindo, aquelas pequenas tapas que você está apanhando e você sabe que doeu e não gostaste, mas normalizaste, porque a outra pessoa considerou isso como chamado tapas de amor. Tapas de amor não existe, existe é o tapa ou é tapa. Tapas de amor não existe, porque o tapa de amor amanhã sai de tapa do amor e passa por tapa de ódio. Então, deve ser identificada e deve-se dar já um stop. Aqueles comentários negativos dos vizinhos que está a mexer com o seu interior, que está a mexer com a sua dignidade, que está a mexer com a sua valorização, deves colocar já um stop. Porque quando você não coloca o stop, quando você menos assusta, estás nas redes sociais publicada sem você saber. Então, você que deve colocar o stop nisso. Você é que deve, porque você é o único responsável pela sua existência, o único responsável pela sua vida, tirando Deus, digamos, não é? Então, você que deve tomar as decisões da sua vida, só você e mais ninguém. Então, a primeira parte, eu reitero isso, repito, é identificação. Identificação e depois gestão. Quando você identifica, você tem que procurar gerir. Gerir de forma a não magoar a ti e não magoar os demais que estão ao seu redor. Ok? Pronto, espero ter ajudado com esta informação. Realmente é importante começarmos a analisar acerca disso, porque é um mal que está a afetar muitas mulheres. E temos que saber que a violência de gênero mata silenciosamente, porque mesmo quando chega ao ponto mesmo da morte, muita gente pensando, morreu por causa disso. Não, ele já vinha sendo, digamos, se existe essa palavra, matada pouco a pouco, aos poucos. Então, aquelas pequenas feridas que vão surgindo, aquelas pequenas mágoas, aquelas pequenas ofensas, aqueles pequenos tapas, é que depois se tornam grandes e ao ponto de chegar, às vezes, ao suicídio, ao homicídio, ok? Então, espero ter ajudado. Não esquece de partilhar, não esquece de dar o like. Também não esquece de subscrever-se no canal, porque assim o YouTube vai fazer chegar sempre para ti, sempre que eu publicar algum vídeo. E também o YouTube assim vai ter mais digamos, calhar vontade, né? De manter este canal, mas partilha mesmo para muitas mulheres, muitos homens também que precisam saber, porque às vezes muitos homens também maltratam as suas mulheres e não sabem. E acham que o comportamento que eles têm perante a sua mulher é um comportamento normal e aceitável, ok? Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau.